Olá, pessoal! O propósito dessa aula é nós tratarmos sobre um assunto muito interessante no direito das sucessões, que é o afastamento, a possibilidade de afastar e excluir herdeiros da sucessão. Para falar disso, então, nós vamos primeiro diferenciar dois institutos, a indignidade e a deserdação. Vamos tratar de um dos casos mais famosos no Brasil sobre a indignidade, que é o caso da Suzane von Stauffen, e vamos tentar adaptar esse caso depois a um caso ocorrido agora em 2020, um caso recente, para que vocês possam fazer a atividade avaliativa que vocês precisam fazer em casa. Bom, o que é indignidade e o que é a deserdação? Ambas têm a mesma finalidade, excluir herdeiros, determinados herdeiros da sucessão. O que as diferencia, né? É que uma atinge a qualquer herdeiro, tanto testamentário quanto herdeiro legítimo, inclusive legatário, enquanto a deserdação atinge somente herdeiros necessários. Quem seriam os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e o cônjuge. Uma questão que também é preciso levar em consideração é que, embora a indignidade e a deserdação tenham algumas diferenças, elas também possuem algumas semelhanças, são institutos que têm semelhanças. E é preciso dizer que ambas tratam-se de uma sanção, de uma penalidade civil. Então, a ação penal, uma sanção penal por si só, não é suficiente para afastar aquele que praticou um crime contra a vida, por exemplo, contra quem a sucessão se tratar, seja suficiente para afastar esse herdeiro da sucessão. É por isso que no caso da Suzane von Stauffen, houveram duas ações. A ação penal, que foi proposta pelo Ministério Público, e a ação civil para afastar ela da sucessão, que foi uma ação proposta naquele momento pelo irmão dela, o Andreas. Tá? A deserdação é um instituto que só se aplica à sucessão testamentária. Então, eu só posso deserdar alguém se tiver uma disposição testamentária expressa com relação a esse ato. Já na indignidade, não é necessário disposição testamentária, ela não exige testamento. Uma outra característica para apontar comum em ambas é a sentença, né, civil, então uma ação civil, e a indignidade, ela tem menos hipóteses, menos situações que possibilitam a sua ocorrência, são apenas as do artigo 1814 do Código Civil. Já a deserdação, ela é um pouco mais abrangente. Além das hipóteses que autorizam a indignidade, que também autorizam a deserdação, também autorizam a deserdação algumas hipóteses previstas nos artigos 1962 e 1963 do Código Civil. E aqui eu vou fazer uma observação. Nosso Código Civil ainda está com uma redação retrógrada, ultrapassada, patrimonialista, patriarcal do Código Civil de 16. E o Instituto de Deserdação precisa ser revisto, porque existem situações que ocorrem hoje, na atualidade, que não são causa, por exemplo, para deserdação, como, por exemplo, a prática de um abuso sexual infanto-juvenil não é causa, não é motivo para deserdar o genitor que foi autor do ato, por exemplo, tá? Bom, então vimos semelhanças e diferenças entre indignidade e deserdação, e agora eu vou falar um pouco sobre o procedimento, sobre as hipóteses e por que no caso da Suzane foi indignidade. Bom, as hipóteses que autorizam a indignidade e a deserdação do 1814, eu vou destacar a mais importante, que é a do inciso 1 do 1814, que diz o seguinte: são excluídos da sucessão aqueles que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso. Então, só para o crime de homicídio com dolo, o culposo não possibilita exclusão nem por indignidade nem por deserdação. Ou tentativa deste, pode ser o crime tentado, então um homicídio tentado,
contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, que foi o caso da Suzane. Ela foi afastada da sucessão do pai e da mãe porque o homicídio doloso foi praticado contra eles, né? Seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Isso quer dizer o quê? Além da Suzane ter sido afastada da sucessão do pai e da mãe, ela também pode ser afastada da sucessão do irmão, porque o crime foi praticado contra um ascendente do irmão, e também pode ser afastada da sucessão dos avós, porque foi um crime praticado contra os descendentes dos avós. Então, o crime praticado pela Suzane, ela ainda pode ter mais desdobramentos, mais repercussões, não no aspecto penal, e sim no aspecto civil, com relação ao afastamento da sucessão. Bom, o que acontece com a sentença que afasta o herdeiro da sucessão, né, após o trânsito em julgado? A cota do deserdado ou do declarado indigno vai ser transferida aos seus herdeiros por direito de representação, que é o que estabelece o artigo 1816 do Código Civil. E por que o direito de representação dos filhos, né, do herdeiro que foi afastado da sucessão por indignidade ou deserdação? Porque como a exclusão da herança é uma penalidade, e a pena sempre tem caráter personalíssimo, ela não poderia atingir os herdeiros do indigno ou do deserdado. Então, por exemplo, na hipótese de herdeiro que tenha filhos de cujos que deixou o filho, um dos filhos foi declarado indigno, mas esse filho tinha descendente, a cota do indigno passa ao seu filho por direito de representação. Esse então é um detalhe importante que vocês precisam se atentar com relação à exclusão do indigno. E o prazo para propor ação de indignidade ou de deserdação é 4 anos contados da abertura da sucessão, tá? Bom, feitas essas considerações sobre esses dois institutos, tanto da indignidade quanto da deserdação, acho que vale a pena então a gente analisar o caso da Suzane von Stauffen. Para quem tiver a oportunidade de assistir os documentários, né, que a gente vai indicar sobre o caso criminal dela, por que além do desfecho criminal, o caso da Suzane também teve um desfecho civil, né? Então, porque o caso da Suzane se encaixa exatamente na hipótese do 1814, inciso 1 do Código Civil, em que o irmão dela, que era um interessado, que era quem então tinha legitimidade para propor ação, pediu o afastamento dela da sucessão tendo em vista a prática de um homicídio doloso. Uma coisa que a gente precisa apontar aqui é que, considerando que a responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal, por força lá do artigo 935 do Código Civil, não é necessária a sentença penal condenatória para pedir a exclusão da sucessão por indignidade ou deserdação. Mas é óbvio que a sentença penal existindo facilita, né, a sentença civil, porque você não precisa produzir prova, né, na esfera civil de um fato que já está provado lá na esfera criminal. Foi o que aconteceu no caso da Suzane. A ação de indignidade ficou suspensa, ação civil, até que transitou em julgado a ação penal, a sentença penal condenatória, e aí, considerando que ela foi excluída e ela não tinha descendentes para herdar a cota dela por direito de representação, a cota da Suzane acresceu ao seu irmão, ao irmão Andrés, que então recebeu a totalidade da herança. A Suzane, se ela tivesse filhos, né, e eles recebessem por representação, ela não teria o poder de administrar nem usufruir essa herança, a lei veda essa possibilidade, e também não teria direito à eventual sucessão desses bens ou valores que os filhos houvessem herdado por direito de representação. Essa foi uma diligência que o legislador tomou justamente para que não se promovesse, não se instigasse novos crimes, né, no intento de se autopromover uma sucessão.
Bom, pessoal, acho que o que eu tinha para explicar para vocês a respeito da indignidade da deserdação era isso. Vocês podem complementar isso com a doutrina, que está lá nas referências do plano de ensino, né, com relação a esse tema. E as orientações sobre a atividade seguem lá no portal. Um abraço para todo mundo.